Amigos, nós estamos vivendo no Brasil uma situação surreal, inacreditável, impressionante até. Nós estamos próximos de abril e maio, meses em que, segundo os especialistas, os médicos, os estudiosos, nós teremos o pico da contaminação do coronavírus no país e, como consequência, o provável colapso do sistema de saúde e a perda de milhares de vidas. Em todo o mundo, independente do espectro ideológico e da condição econômica, estão sendo adotadas medidas de isolamento social para diminuir as perdas causadas pelo vírus, apenas para atenuar as consequências. Pois bem, no Brasil nós temos um presidente da República, e aí não tem nada de pessoal, não tem ressentimento, não adianta vir com essa balela de que não podemos criticar as autoridades, isso aí é tudo papo furado. Nós temos em curso a ação de um presidente que, dotado de todos os poderes simbólicos e concretos, né, da presidência da República, está mobilizando parte da sociedade, é bem verdade, menor, uns gatos pingados, para fazer campanha contra o isolamento social. Então estão aí alguns empresários reunindo carreatas, porque eles não vão fazer passeatas, porque eles têm medo de ser contaminados. Mas eles estão aí fazendo carreatas, uns gatos pingados. Aqui em Campina Grande foram 40 carros, não é? Em João Pessoa foram xingados, foram esculhambados pela população por onde eles passavam, não é? Para trazer trabalhadores para o comércio e voltarem às aglomerações. Então, ele, o presidente da República, com a sua rede gigantesca de robôs digitais que operam no submundo da internet, está disseminando essa ideia. Para o presidente da República, esse negócio de coronavírus é uma gripezinha. É um resfriadozinho que, bom, vai matar pessoas, mas a vida é assim. Então esse é o discurso. Que discurso é esse? É o discurso da morte. Eles construíram uma falsa dualidade entre vida e economia. A capa da revista Veja, que é tímida, né? Imagina se em outros períodos acontecesse isso no Brasil. Mas a capa da revista Veja, na semana em que o presidente profere o mais repugnante discurso da história política do Brasil e o mais irresponsável, a capa da Veja é a salvação da ciência. E lá embaixo a Veja faz como que um endosso a essa filosofia, dizendo que se espera-se que volte ao normal a vida e a economia, como se fossem esferas distintas, como se fossem esferas que competem entre si. Não é verdade? E isso é falso. Não existe economia sem vida. Se nós estamos nos referindo à economia como meios de sobrevivência econômica e financeira, eles não existem a não ser para servir a vida. Se eles servem hoje à concentração, à exploração, a tirar o melhor das pessoas, a moer as pessoas para que elas não tenham tempo para o espiritual, para o cultural, para o lúdico. Se a economia está levando a isso, bom, ela tem que servir à vida. Não há essa dualidade entre economia e vida. Primeiro tem que se preservar a vida. Primeiro tem que se preservar a saúde das pessoas. Porque, como disse um governador, que até antes era aliado do presidente, do governador do Rio de Janeiro, a economia se pode ressuscitar. A vida de pessoas, não. Então, nós temos um discurso aí de apoio realmente ao risco e de negação da ciência, do conhecimento, mais uma vez, e que está deixando estarrecida a população brasileira. E endossando esse discurso, mais uma vez, sem nenhuma capacidade de reflexão, sem nenhum sentimento de arrependimento, sem nenhuma autocrítica, está parte da comunidade evangélica, parte da comunidade religiosa do Brasil.
eles fizeram essa opção desde antes da campanha. Tínhamos ali um projeto de poder que estimulava a violência, que negava a ciência, que atacava as universidades, que estigmatizava minorias, ideias e valores antidemocráticos. Então, um conjunto, um mural de coisas anticristãs, sem nenhum amparo no modo de vida cristã, mas incompreensivelmente parte da liderança evangélica, eu digo incompreensivelmente, levando em conta os princípios do cristianismo. Porque nós sabemos que a comunidade evangélica e seus líderes foram capturados por um falso discurso de moralidade, de apoio à família, e eles ficaram, não é, encharcados por isso, as fake news nas redes sociais, isso tudo foi a engrenagem da campanha. Mas mesmo no governo, depois das eleições, esse segmento tem se mantido assim fiel, não é? Apesar de tudo que nós temos vivido, até mesmo antes de explodir a coronavírus. E o que é que acontece agora? Eles estão partindo para um suicídio em termos de reputação, em termos de capital, de imagem diante da população brasileira, porque o governo já perdeu. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro ele está se ultimando, porque mesmo a parte da sociedade brasileira que o apoiava, as classes médias altas, os grandes meios de comunicação que torceram por sua vitória veladamente, eles já saltaram do barco. Não há como sustentar. Então, mas a igreja evangélica, parte dela quer agora a volta dos cultos. Líderes aí nacionais estão, e de tal forma que o próprio presidente editou um decreto colocando os cultos e as missas como serviço essencial, novamente para jogar para a torcida. Os pastores responsáveis, os homens de Deus que têm sensibilidade, eles não vão fazer isso. Mas nós nos encontramos nessa situação e precisamos denunciá-la. Da minha parte, que tenho feito um esforço pequeno em face do muito que se tem produzido aí de reflexão, de estudos, eu tenho uma indignação particular, não é? Porque escrevi um livro, Memória Episódica do Retrocesso Democrático Brasileiro, é uma pequena contribuição que eu dou para o debate nacional, e eu começo esse livro escrevendo sobre o destino do programa Mais Médicos. Eu afirmo que foi um programa exitoso, fantástico do ponto de vista da assistência básica à saúde e com enorme apoio popular, mas mesmo assim ele foi ideologizado, ele foi criminalizado. E o ápice desse processo ocorre ainda durante as eleições, quando o presidente Jair Bolsonaro ele diz, eu escrevo a página 36, que ia com a canetada expulsar os médicos cubanos do Brasil. Imediatamente após, em 14 de novembro de 2018, o Ministério da Saúde Pública de Cuba emite uma nota dizendo que vai retirar-se do Brasil em função das hostilidades. Mais de 8 mil cubanos saíram do Brasil, deixando cidades em extrema pobreza sem médicos, para a perplexidade de prefeitos e secretários que eram apoiadores do programa. Então, veja, eu termino o capítulo onde eu trato disso, dizendo que tomara que tenhamos saúde para suportar as repercussões da canetada, termo por demais pedagógico para expressar o autorismo ao qual voltamos. Agora o governo, o Ministério da Saúde, né, está abrindo as portas para os médicos cubanos que ficaram no país voltarem. Que situação, não é? Que menosprezo pela vida humana. Quanta falta estão fazendo esses 8 mil médicos cubanos, não é? Num sistema de saúde que, como diz o próprio ministro, vai colapsar. São essas coisas e outras tantas que cegamente o segmento religioso evangélico está apoiando, está avalizando.
E no caso do retorno do isolamento social, é como se essas pessoas estivessem dizendo: buscar a economia em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Infelizmente. Um abraço aos meus amigos.